O nosso tema hoje é ação penal privada subsidiária da pública, né? A última modalidade de ação penal que nós vamos estudar na data de hoje, que trata justamente da ação penal privada subsidiária da pública. Nós estudamos ação penal privada principal, exclusiva ou propriamente dita. Estudamos a ação penal privada personalíssima, e agora vamos falar da ação penal privada subsidiária da pública, ou também chamada e conhecida como queixa substitutiva, ou seja, vai ser uma queixa que vai substituir uma denúncia que não foi oferecida, certo? Então vamos lá. Bom, esta ação é uma ação muito importante em concurso público, em avaliações, porque é uma das formas da própria sociedade fiscalizar o titular da ação penal pública, ou seja, o Ministério Público, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Tá? Então, tanto é a sua importância que ela tem previsão de índole constitucional. Ela está prevista lá no artigo 5º, inciso, salvo engano, inciso 59 da Constituição Federal. Ela está prevista no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal, e está prevista também no artigo 29 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, ela tem essas três previsões em dispositivos de natureza infraconstitucional, ou seja, o Código Penal, Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Mas antes de adentrarmos, e falar um pouco mais desta ação, eu vou só adiantar a hipótese de cabimento, que para vocês terem uma ideia mais tranquila da matéria, né? Então, esta ação penal, ela só tem cabimento quando o Ministério Público ele for dissidioso, ele for negligente, ele não oferecer a denúncia no prazo legal. Então, uma ação penal pública, que vai iniciar através de uma denúncia do Ministério Público. A titularidade está lá, artigo 129.1 da Constituição Federal. O Ministério Público é o titular. Ele não oferece a denúncia no prazo legal. Aí o que acontece? Surge a possibilidade do ofendido ou seu representante legal oferecer uma queixa substitutiva, ou seja, uma ação penal privada que vai substituir uma ação penal pública que não foi intentada no prazo que a lei determina. É nesta hipótese que cabe a ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público ele for negligente, ele não oferecer a denúncia no prazo que a lei determina. Então, na ação penal pública, é lógico que ele é o titular da ação penal pública, seja condicionada, seja incondicionada, condicionada à representação ou condicionada à requisição, sempre será o Ministério Público o seu titular. Se ele não oferece a denúncia, se ele não dá início ao processo no prazo que a lei determina, é possível que o ofendido ou seu representante legal possa interpor uma ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, na ausência de uma ação penal pública que não foi interposta no prazo legal, as pessoas enumeradas nós simplesmente chamamos de CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, ou o próprio ofendido, poderá interpor essa ação penal privada subsidiária da pública. Tá certo? Então, esta é a hipótese de cabimento. Tá? Essa é a hipótese de cabimento. O crime é de ação penal pública, que inicia através de uma denúncia. O promotor tem prazo para oferecer a denúncia. Ele não oferece o prazo. Ele não oferece a denúncia no prazo legal. Surge a possibilidade do ofendido ou seu representante legal propor uma queixa em substituição a uma denúncia que não foi oferecida. Tá certo? Então, qual que é o prazo que o Ministério Público tem para oferecimento da denúncia? Aqui vou falar para vocês da regra geral. Então, a regra geral diz que no artigo 46 do Código de Processo Penal,
que, em se tratando de réu ou investigado, né? Investigado porque não tem denúncia ainda, nós não podemos chamá-lo de réu. Se o investigado estiver ou indiciado estiver preso, o Ministério Público terá o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia. Já se o investigado estiver solto, o Ministério Público tem o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia. Artigo 46 do Código de Processo Penal. Sendo que esse último prazo é contado do último, da última vista do Ministério Público, né? Quando ele requer novas diligências, né? Da última vista dele nos autos, após o cumprimento da diligência, inicia-se o prazo, então, de 15 dias para ele oferecer a denúncia. Então, se ele não oferecer nesse prazo que a lei determina, surge a possibilidade, e aí nós vamos ver então quem são as pessoas legitimadas a propor esta ação penal privada subsidiária da pública: o ofendido ou seu representante legal, tá? Através do advogado, né? Ele vai contratar um advogado que vai propor uma ação penal privada em substituição a uma ação penal pública. Ele vai propor uma queixa em substituição a uma denúncia que não foi apresentada, certo? O próprio ofendido pode contratar um advogado. Se ele não tiver dinheiro, ele vai na Defensoria Pública. O próprio defensor ou advogados que tem convênio com a Defensoria Pública vai ofertar uma queixa-crime quando o Ministério Público não apresentar a denúncia no prazo legal. Aí, quem passa a ser o titular desta ação penal privada subsidiária da pública? O ofendido ou seu representante legal. O Ministério Público perdeu a titularidade. Ele não, mas o crime não é de ação penal pública? Não é só em crime de ação penal pública que admite essa ação penal privada que vai substituir uma ação penal pública? Sim, pois não. Sim, queixa-crime tem que ter capacidade postulatória, só através do advogado. Então, ele vai constituir um advogado, se ele não for, se ele for, pode advogar em causa própria. Caso contrário, ele vai na defensoria, se for pobre nos termos do artigo 32 do Código de Processo Penal. Se não, se ele tiver condição, ele outorga poderes a um advogado para ele apresentar essa queixa subsidiária, ou seja, é uma queixa que vai substituir uma denúncia que não foi oferecida no prazo legal. Tá certo? Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Você tem que entender o seguinte: só vai existir essa possibilidade de você propor essa queixa num crime de ação penal pública. Por quê? Quem é o titular da ação penal pública nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal? O Ministério Público. Se ele não oferece a denúncia no prazo legal, o ofendido ou seu representante legal terá o direito de apresentar uma queixa subsidiária da pública, certo? Então, é uma ação penal privada que vai substituir uma ação penal pública que não existiu. Por que não existiu? Porque o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. Agora, se o Ministério Público requer o arquivamento, aí não caberia a ação penal privada subsidiária da pública. É só quando ele não oferece a denúncia no prazo que a lei determina. É só nessa hipótese. Mesmo porque essa questão do arquivamento hoje, antes o Ministério Público fazia um requerimento para o juiz poderia determinar o arquivamento ou não, se não remeter ao Procurador-Geral. Com essa nova mudança do artigo 28, o Ministério Público determina o arquivamento, e aí ele comunica o investigado, comunica a vítima, comunica a polícia e manda para a esfera administrativa do Ministério Público homologar ou não o pedido de arquivamento do MP, porque nós temos o processo acusatório. Então o juiz saiu dessa fase do artigo 28. Só que o caput do artigo 28 ele está suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Ele foi alterado no projeto anticrime, em dezembro de 2019, mas o ministro Fux suspendeu a vigência do artigo 28 caput e seus parágrafos, tendo em vista que isso iria
impactar e muito o órgão institucional do Ministério Público com essas câmaras de revisão que devem ser criadas pelo Ministério Público, e financeiramente ele não estava preparado para tanto. Por isso que foi suspensa a vigência, então, do artigo 28 caput, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Certo? Então vamos lá. Então, quem tem legitimidade para propor esta ação penal privada subsidiária da pública? CAD. Ofendido ou o CAD, com outro ascendente, descendente ou irmão. Só um detalhe que em relação ao Código do Consumidor, Lei 8.078/90, artigo 80, combinado com o artigo 82, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei do Código do Consumidor, ele instituiu também que essas associações de classe em defesa do consumidor constituída há mais de um ano, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, essas pessoas poderiam interpor esta ação subsidiária, uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública. Então isso está previsto no Código do Consumidor, né? Não só, até mesmo os entes públicos, né? Anotem bem, depois quem quiser olhar isso especificamente, eu só estou referenciando. Artigo 80, combinado com o artigo 82, inciso 2º, parágrafo 4º da Lei 8.078/90, que é o Código do Consumidor. Tá certo? Então tem essa previsão lá da ação penal privada, da legitimidade dessas pessoas para interpor também uma ação penal privada em substituição de uma ação penal pública que não foi intentada no prazo que a lei determine. Tá certo? Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Tá? Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós estamos falando então de queixa-crime, porque a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada, ela se inicia através de quê? Através da queixa-crime. Certo? Somente através da queixa-crime. Qual que é o prazo, então, que o ofendido ou seu representante legal teria para oferecer esta queixa-crime? Artigo 38 do Código de Processo Penal, artigo 103 do Código Penal. O ofendido ou seu representante legal terá o prazo, salvo disposição em contrário, o prazo de 6 meses. Só que aqui a contagem é diferente. Lá, aquela queixa-crime que nós estudamos até agora, é 6 meses a contar do dia que o ofendido ou seu representante legal tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Aqui não, aqui os 6 meses é contado do dia que se escoou o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Né? Então, o prazo do Ministério Público termina hoje. Amanhã inicia o prazo decadencial do ofendido ou seu representante legal oferecer a ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Então, o prazo ele é decadencial, de 6 meses, que o ofendido ou seu representante legal terá para oferecer a queixa subsidiária ou ação penal privada subsidiária da pública. Só que a contagem é diferente. A contagem é do dia que, nos termos da última parte do artigo 29 do Código de Processo Penal, do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, nos termos do artigo 46, conforme já adiantei, 5 dias se o sujeito estiver preso, 15 dias se o sujeito estiver solto, se o investigado ou indiciado estiver solto, certo? Então esse é o prazo decadencial de 6 meses, que conta do dia que terminar. Se o prazo do Ministério Público terminou hoje, amanhã inicia-se a contagem do prazo decadencial, ou seja, inclui-se o próximo dia já no cômputo do prazo, conta de acordo com o artigo 10º do Código Penal. Não interrompe, não suspende, o prazo é decadencial, certo? Ele é contínuo, peremptório, é um prazo fatal. Prazo decadencial, porque nós estamos falando de uma ação penal privada. Pois não. Então, mas o prazo do Ministério Público terminou hoje. Eu não posso contar hoje como sendo o início do prazo. Se terminou hoje, começa amanhã. O processo eletrônico hoje, até meia-noite, o Ministério Público tem para oferecer a denúncia. 5 dias?
O quinto dia é hoje, até meia-noite ele tem para oferecer a denúncia, processo eletrônico, certo? Então, a partir de amanhã, inicia-se, conta-se a partir de amanhã o prazo decadencial de 5 dias, estando o sujeito preso, para que, aliás, os 6 meses, para que o ofendido ou seu representante legal ofereça a queixa subsidiária da pública. Tá certo? Então, é necessário aqui que nós adiantamos um pouco mais para vocês terem uma noção geral do assunto, tá bom? Uma questão interessante que surge é o seguinte: o Ministério Público ele perde a titularidade, ele deixa de ser o titular, mas ele é obrigado a ser intimado dos atos do processo, ele pode intervir no processo, requerer a produção de provas, apresentar recurso se a parte não interpôs, mas a parte principal é o querelante, é o ofendido ou seu representante legal, que é o titular da queixa-crime. Mas o Ministério Público está ao lado, devendo ser intimado dos atos do processo, intervir, apresentar provas, oferecer uma denúncia substitutiva da queixa. Tudo isso o Ministério Público pode fazer nos termos do artigo 29 do Código de Processo Penal. O Ministério Público ele perde a titularidade, mas ele continua ali no processo. Ele fala depois do querelante. Por exemplo, numa audiência, num crime de homicídio, o Ministério é difícil pensar isso, né? Eu falei que eu nunca vi, já quase 30, vai fazer 30 anos na advocacia em 2022. Eu nunca vi essa ação. Mas imagina, no homicídio, o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. A esposa do morto vai ser a querelante. No dia do júri lá, quem vai fazer pergunta primeiro, quem vai fazer a sustentação oral primeiro, é o advogado contratado pela viúva, que é o assistente de acusação, porque a viúva é a querelante. Podemos nem falar de assistente, né? Ela é a querelante. Ele é advogado do querelante, melhor assim. Ele é advogado da querelante, que é a esposa do morto. Depois fala o Ministério Público, depois fala a defesa. Certo? Então é nesta ordem, porque o Ministério Público perdeu a titularidade. Ele não ofereceu a denúncia no prazo legal. Então vocês viram que é uma forma que a Constituição teve de fazer a previsão no artigo 5º, o Código de Processo Penal no artigo 29 e o Código Penal no artigo 100, parágrafo 3º, a previsão dessa modalidade de ação penal. Tanto é a sua importância que a própria parte que tem interesse no processo seja fiscalizadora da atividade do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Tá certo? Agora, eu vou fazer 2 exemplos agora. Nós já falamos da contagem do prazo e qual é o prazo que o ofendido ou seu representante legal tem. Tá? E eu vou falar o seguinte. Bom, vamos imaginar, presta atenção nos exemplos. Se não entender os exemplos, vocês vão ter dificuldades. O Ministério Público não ofereceu, vamos dar um exemplo aqui num crime de roubo. O Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal. Então a vítima do roubo contratou um advogado, ofereceu uma queixa, uma ação penal privada subsidiária da pública. Correto? Ela está em andamento. Tá? No decorrer desta ação, o que essa vítima do roubo fala? Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou perdoar esse autor do roubo aí. Então eu, como querelante, porque o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal, a vítima do roubo contratou um advogado, é a querelante do processo, ela fala assim: olha, eu não quero mais continuar com esse processo, eu vou perdoar o autor do roubo. Bom, na ação penal privada nós sabemos que cabe o perdão expresso, cabe o perdão tácito. Ou no dia da audiência ela não comparece, o juiz poderá reconhecer a perempção. O que vai acontecer nesse caso?
O juiz vai extinguir o processo ou não vai extinguir o processo? Já que o perdão, ele é próprio, o perdão, a perempção, é próprio da ação penal privada, porque na ação penal privada vige o princípio da disponibilidade. Eu posso dispor, eu posso perdoar, eu posso abandonar, né? Eu posso fazer uma petição expressa perdoando o autor que praticou um crime de ação penal privada. E nesse caso, o que vai acontecer? Qual a consequência? Vocês como juiz, o que vocês fariam? Nesse caso, o que vocês têm que pensar? Gente, mas é um roubo. Como que a vítima do roubo ela pode perdoar o autor do roubo? Até pode. Pode lançar um documento, ó, eu, o querelante, estou perdoando o autor do crime do roubo, para que ele não sofra nenhuma sanção. Ela pode fazer isso, mas a pergunta é, terá alguma eficácia? Não. Por que não? Porque o artigo 29 fala, em qualquer caso de negligência do querelante, o Ministério Público retomará como parte principal. Ele retomará como parte principal. Quem está com, pedir para o pessoal, está com o código aí, quem pode ler o artigo 29. Precisamos fazer a leitura completa para que não surja nenhuma dúvida em relação a ele. Pois não. Mas vamos fazer a leitura primeiro, depois se surgir a dúvida, aí fica mais fácil. Então, quem puder fazer a leitura para mim, fica melhor assim. Porque aí talvez tire a dúvida de mais pessoas uma vez só. Quem está com o código aí que possa fazer a leitura? Correto? Obrigado. Então, esse último exemplo aí que nós falamos, ele pode intervir no artigo 29 que foi lido, ele pode intervir em todos os atos do processo, ele pode requerer a produção de prova, ele pode oferecer denúncia substitutiva, ele pode aditar a queixa, e em qualquer tempo, por negligência do querelante, ele retoma como parte principal. Então, o negligente foi querelante, por quê? Ele não foi na audiência. Então o juiz não vai ter audiência? Sim, nesse caso, o querelante perdeu a titularidade. O Ministério Público agora vai assumir a titularidade que ele tinha perdido. Aí ele passa a ser o titular novamente da ação penal. Entenderam? Respondeu a pergunta aí o artigo 29 ou continua a dúvida? Pois não. Não, mas o crime é de ação penal pública, vige o princípio da indisponibilidade. Roubo é de ação penal pública. Se fosse de ação penal privada, mas por isso que eu falei desde o início, só cabe a ação penal privada subsidiária da pública se o crime for de ação penal pública. Imagina o roubo. O Estado não tem o interesse em punir o autor de um roubo? A vítima do roubo pode falar assim, não, coitado, eu não quero que ele seja punido. É lógico que não. O Estado tem um interesse, então o Ministério Público retoma como parte principal. Imagina no homicídio. A esposa do falecido chega e fala assim, olha, eu vou perdoar aquele sujeito que matou meu marido. Aí tudo bem, nós enquanto sociedade, nós podemos autorizar isso? O Estado pode abrir mão disso? Não. Então o Ministério Público retoma como parte principal. Porque o crime é de ação penal pública. Se fosse de ação penal privada, não teria problema ela perdoar, ela abandonar o processo. Mas é que aqui, se o Ministério Público não ofereceu denúncia no prazo legal, qual que é o crime que possibilita uma ação penal pública onde oferece denúncia? Não é um crime de ação penal pública? Seja condicionada, incondicionada ou condicionada à requisição do ministro da Justiça? Então, nesse caso,
Se o querelante pratica qualquer negligência, ele perdoa, ele abandona, ele não comparece à audiência, não tem problema nenhum. O Ministério Público retoma como parte principal. Porque o Estado tem o interesse, é a ação penal pública. O crime que ensejou essa possibilidade da ação penal privada, ele é de ação penal pública, será sempre, porque senão não vai existir, o próprio nome já diz, gente. É uma ação penal privada que está substituindo uma ação penal pública que não existiu. Por que não existiu? Porque o promotor não ofereceu denúncia no prazo que a lei determina, por esse motivo. Então, é inimaginável, imagina, um latrocínio, né? O CAD matou o marido da mulher, a mulher chega lá, como o Ministério Público não ofereceu denúncia, a mulher chega lá e fala num latrocínio, não, eu vou perdoar o autor do latrocínio, o processo tem que acabar, tem que parar por aqui. É lógico que não vai acontecer isso. O promotor retoma a titularidade e o processo prossegue até o fim. Seria inimaginável uma situação dessa, imagina. Ela pode até perdoar na consciência dela, mas no processo a sociedade exige uma responsabilização por parte do Estado em relação àquele que cometeu um latrocínio. Essa é a nossa preocupação. Por isso que o artigo 29 diz: em qualquer tempo, por negligência do querelante que perdoou, que não compareceu, que faltou, o Ministério Público retoma como parte principal. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então tá joia. Lembra de crime grave. Sempre crime de ação penal pública, normalmente crime grave. Porque senão será de menor potencial ofensivo. Ficaria em sede do juizado especial. Né? Em maioria do juizado especial, ou é transação penal ou é suspensão condicional do processo, nos termos do 81 ou nos termos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. Certo? Agora eu vou dar um outro exemplo. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos ver se vocês entenderam. Preste atenção no exemplo. Viu como é que esclarece bem nos exemplos, né? Esse exemplo agora vai ser o seguinte. O Ministério Público, num crime de roubo, não ofereceu a denúncia no prazo legal. O sujeito estava solto, 15 dias, o Ministério Público não ofereceu. A vítima do roubo contrata um advogado, o advogado vai e apresenta a ação penal privada, subsidiária da pública. Peraí, esse exemplo eu já dei. Não, peraí, volta a estaca zero. Então houve um crime de roubo, o Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal, o autor do roubo está solto, o Ministério Público não oferece. Qual que é o prazo da vítima do roubo que ele tem para oferecer? 6 meses. A contar, então, deu o 15º dia hoje, amanhã começa o prazo de 6 meses para a vítima oferecer a queixa subsidiária da pública. Só que aí a vítima do roubo vai fazer o seguinte: olha, eu estou renunciando o meu direito de queixa. E se vocês verificarem aí no artigo 48, no artigo 49, que a renúncia é uma causa extintiva da punibilidade. Artigo 104 do Código Penal. Você pode renunciar ao direito de queixa. Imagine, presta atenção, esquece o exemplo, depois nós voltamos, só para vocês entenderem. Vocês ofenderam a minha honra hoje, certo? Aqui, na aula. Ofenderam a minha honra, cometeram um crime de injúria contra a minha pessoa. Eu tenho um prazo de 6 meses para oferecer uma queixa-crime contra vocês. Mas eu vou renunciar a esse direito. No final da aula eu vou fazer um documento, assinar e mandar para vocês que eu estaria renunciando o direito do exercício de queixa-crime contra vocês. E vocês guardem esse documento. Essa renúncia é uma causa extintiva da punibilidade? Ela está prevista lá no artigo 48, 49 do Código de Processo Penal, artigo 104 do Código Penal, artigo 107, que enumera as causas gerais de extinção da punibilidade. Não vai ocorrer a renúncia, que é uma causa extintiva da punibilidade? Eu poderei novamente processá-los se eu renunciei agora no final da aula contra o crime que vocês cometeram contra a minha honra? Não, porque operou o que? A renúncia. Eu renunciei. Eu posso renunciar tacitamente ou expressamente. Vocês vão estudar depois, mas eu posso renunciar expresso ou tacitamente.
tacitamente quando eu pratico um ato incompatível com a vontade de dar início a um processo contra vocês. Por exemplo, terminou a aula, eu chamo vocês para uma festa aqui na minha casa. Operou a extinção da punibilidade pela renúncia tácita. Eu estou praticando um ato incompatível com a vontade de dar início a um processo contra vocês. Isso é renúncia tácita. Mas no caso eu fiz uma renúncia expressa para vocês. Certo? Tudo bem? Entenderam o que é a renúncia? Então vamos voltar lá. Crime de roubo. Novamente o exemplo. O Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. O sujeito está solto. A vítima do roubo tem o prazo decadencial de 6 meses. Então, deu 15 dias hoje, solto. O Ministério Público não ofereceu a denúncia. Amanhã inicia a contagem decadencial de 6 meses. Aí a vítima do roubo, o que ela faz? Ela renuncia ao direito que ela tem de oferecer a queixa-crime. Porque é uma ação penal privada. Ela renuncia, ela abre mão. Ou ela fica em silêncio e deixa ultrapassar o prazo de 6 meses. São duas hipóteses que eu dei para vocês. Ou ela renuncia, ou ela simplesmente deixa passar em habeas o prazo de 6 meses que ela tem. Vai ocorrer a decadência do direito de queixa, não vai? Porque não é decadência, não é artigo 38, o prazo não é decadencial. Salvo disposição em contrário, ofendido ao seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação se não for exercido no prazo de 6 meses. E aqui a parte final. Ou no caso do artigo 29, do dia que se escoar o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Então 6 meses começa a contar, escoou hoje o prazo, começa a contar amanhã o prazo para a ofendida entrar com a queixa-crime, e ela deixa ultrapassar esse prazo e não entra com a queixa-crime. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá, gente, vamos pensar. Mas não tem ação. Não tem ação ainda. O Ministério Público não ofereceu denúncia. E o querelante também não ofereceu. Mesmo que ele tenha perdido o prazo, e o querelante também não tenha, lembra, nesse caso, a vítima do roubo também não ofereceu a queixa substitutiva, subsidiária, no prazo de 6 meses, operou a decadência para ela. E o Ministério Público tinha perdido o prazo. Mas ele pode oferecer denúncia? Lógico que pode. Até quando? Até o prazo prescricional. Pode passar 4 anos. Se não tiver prescrito, o Ministério Público pode oferecer denúncia. Isso é um negócio assim inimaginável. Porque, como eu falei para vocês, sempre os crimes de ação penal pública são crimes mais graves. Mas se isso acontecer, o Ministério Público, enquanto não ocorrer a prescrição do crime, no artigo 109, aquela regrinha, o crime até 1 ano prescreve em 3, a pena em abstrato. De 1 e não excede a 2, prescreve em 4. Então é aquela regrinha do artigo 109. Enquanto não ocorreu a prescrição, o Ministério Público vai lá e oferece denúncia. Ele cometeu uma irregularidade? Ele cometeu uma falta funcional? Ou até mesmo um crime, não sei. Por quê? Ele deixou de oferecer por quê? Por interesse ou sentimento pessoal? Ele deixou de praticar um ato de ofício que era oferecer a denúncia no prazo legal? Pode ter cometido um crime. Mas se não tiver interesse ou sentimento pessoal, ele cometeu uma falta funcional e será responsabilizado. Mas ele poderá oferecer a denúncia ainda que tenha ultrapassado o prazo de 6 meses que o ofendido tinha para oferecer a queixa substitutiva? É lógico que sim. Desde que esteja dentro do prazo do prazo prescricional, regrinha do artigo 109. Tudo bem? Você viu como foram 2 exemplos diferentes? Que todo jeito, no primeiro exemplo, quando não existe, o Ministério Público não oferece. E aí o querelante também não oferece a queixa substitutiva no prazo de 6 meses. Só porque o Ministério Público perdeu o prazo e ocorreu a decadência para o querelante, não vai ter processo mais. Imagina um homicídio, imagina uma situação dessa. Um homicídio, o Ministério Público não oferece denúncia. Aí a esposa do morto também não oferece a queixa substitutiva. E aí acabou, o sujeito vai ficar impune. Não, enquanto não ocorreu a prescrição, o Ministério Público vai lá e oferece a denúncia. Tá? Agora, se já oferecida
A ação penal privada, a queixa substitutiva, e por qualquer motivo o querelante é negligente, abandona, perdoa, desiste do processo, aí o Ministério Público, que não era o titular mais, porque ele havia perdido a titularidade, ele retoma aquela ação como parte principal. Ele retoma a ação como parte principal. É ele que vai tocar o processo daí em diante. Certo? Mas mesmo se ele tivesse, se o querelante estivesse tocando corretamente o polo ativo da ação, o Ministério Público deveria intervir em todos os atos do processo e ser intimado em todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Está lá no artigo 564 do Código de Processo Penal, que trata das nulidades, quando for necessário a intervenção obrigatória do Ministério Público no processo penal. É nulidade a falta de intimação do mesmo, do andamento do processo nesse caso. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Deu para entender esta ação penal privada subsidiária da pública? Quando o Ministério Público for negligente e não oferecer denúncia no prazo legal. A lei pode impor outro prazo. Aqui eu estou passando para vocês a regra geral. A regra geral é o artigo 46, que diz: se o sujeito estiver preso, o prazo é de 5 dias para oferecer denúncia. Se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias. Salvo quando ele requer nova diligência, o prazo só começa a correr para o Ministério Público depois que voltar o processo com a diligência cumprida. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre ação penal privada subsidiária da pública? E esse é um estudo que nós estamos fechando, a parte teórica de ação penal. Falamos das 3 ações penal privadas. Até é equivocado, né, a gente falar ação penal privada. Acho que todas as ações penais são públicas. A diferença é que uma é de iniciativa do Ministério Público, a outra é iniciativa do particular. Né? O Estado confere a iniciativa ao particular. Mas tem essa classificação, vamos respeitar ação penal privada e ação penal pública, então. A privada se divide em 3, nós estudamos as 3. Principal, exclusiva ou propriamente dita, personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Estudamos as 3 modalidades de ações. E só no que se refere às omissões e irregularidades, nós vamos estudar daqui a pouco no estudo de denúncia e queixa que podem ser supridas. No artigo 569 do Código de Processo Penal diz justamente isso. As omissões na denúncia, na queixa, na representação, no auto de prisão em flagrante, podem ser supridas a todo tempo até a sentença final, exceto a queixa-crime, que nós vamos ter uma particularidade aí, que nós vamos ter que falar com mais propriedade sobre esse artigo. Tudo bem? Podemos continuar então? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Nós estamos fechando o estudo de ação penal. É lógico que isso não desvincula o nosso estudo, né? Deixa eu só aumentar o ar aqui, está um calor danado aqui. Isso não desvincula, não é porque nós terminamos um assunto que esse assunto não permanece no nosso estudo. Uma coisa faz parte do outro. Nós estamos estudando processo, conjunto de regras, procedimentos tendentes a dar efetividade ao comando do direito material, né? Aquilo que está previsto no direito penal objetivo, seja no Código Penal, seja nas leis especiais. Por isso que nós precisamos do processo penal. Então isso aqui é um conjunto, né? Caminha sempre para frente. O processo caminha sempre para frente. E é isso que nós estamos fazendo. Mas nós não podemos perder as sequências anteriores, senão dá tudo errado. Certo? Podemos continuar então? Então vamos iniciar um estudo agora, que praticamente é para concluir esse módulo, né, de ação penal. Nós vamos falar agora da peça técnica que dá início à ação penal pública. Então, qual que é a peça que dá início à ação penal pública? Isso não pode ter ninguém pode ter nenhum equívoco sobre isso. Toda vez que eu falar em denúncia e um processo que inicia-se numa ação penal pública,
ele vai ser iniciado através de denúncia. Denúncia é uma petição inicial, que é assinada, é elaborada exclusivamente pelo Ministério Público. Seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Estadual. Se tiver interesse da União, vai ser da competência da Justiça Federal. Quem vai atuar lá vai ser um procurador da República, que é do Ministério Público Federal. E aqui no Ministério Público Estadual, promotores de justiça. Tá? Eles que exercem a titularidade da ação penal, e esta ação penal somente terá início quando o promotor oferecer a denúncia e o juiz dá um despacho recebendo a denúncia. A partir desse momento que ele recebeu a denúncia, aí nós podemos falar que existe alguém acusado, que existe alguém chamado de réu ou imputado. É nesse momento. A partir desse momento. Antes desse momento, nós não temos ninguém ainda acusado, porque não tem denúncia oferecida. Não tem queixa oferecida na ação penal privada. Então não tem ninguém acusado. A partir daí é que se aplica obrigatoriamente o contraditório. Né? Por exemplo, não pode realizar um ato sem que o réu esteja acompanhado pelo advogado. Não pode realizar um ato sem que o advogado do réu esteja presente na audiência, sob pena de nulidade, a defesa técnica, certo? Porque aqui existe o contraditório. Por exemplo, vai ouvir uma testemunha, depois do recebimento da denúncia, o juiz, depois da resposta à acusação, se ele mantiver o recebimento da denúncia, ele vai designar uma audiência una. Nessa audiência una, deverá ser ouvido vítimas, peritos, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa e, por último, interrogatório do réu. Tá certo? Então, nesse momento, nesse momento processual que deve ser observado o contraditório, né, a ampla defesa. Somente se o réu deve estar acompanhado com um advogado, aquele que tem o conhecimento técnico, ou defensor, ou um advogado nomeado, dativo, ou até mesmo a DOC. De repente a gente está passando no corredor, o juiz fala, dá para você fazer uma audiência aqui, o defensor não está aqui, não tem advogado? Você faz a audiência, lógico, com responsabilidade. Peraí, deixa eu ver, pelo menos me inteirar do processo, o que está acontecendo, é para ouvir uma testemunha, essa testemunha de acusação é de defesa, deixa eu ler pelo menos o que essa testemunha falou lá na polícia e ela vai falar aqui agora. Não é só ir lá e assinar, não tem pergunta, não, tem que ter responsabilidade. Porque você está praticando um ato no processo e deve ser um ato responsável, tá? Mas não pode o réu ficar sem advogado. Aí ele passa a ser chamado, nessa fase, após o juiz receber a denúncia, de imputado, denunciado, processado, réu. Essas são as nomenclaturas que ele passa a receber após a denúncia ser recebida. Tá? A denúncia ou a queixa, porque nós vamos falar dos requisitos da denúncia e a queixa, são os mesmos requisitos. Depois eu vou explicar algumas questões particulares em relação à queixa. Mas os requisitos da denúncia e da queixa são os mesmos. São os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. São os requisitos da denúncia e da queixa. Aliado aos requisitos de toda a petição inicial. Aí nós temos que fazer uma interpretação analógica ao novo Código de Processo Civil, né? Lá no artigo 319 do novo Código de Processo Civil, que fala dos requisitos da petição inicial. Né? Então, aqui nós temos que observar o artigo 41, combinado com o artigo 319 do novo Código de Processo Civil, que são os requisitos da denúncia e da queixa. Quem pode ler aí, está no jeito aí para fazer a leitura do artigo 41 do Código de Processo Penal, que trata dos requisitos da denúncia e da queixa. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? Vamos lá, quem localizou aí já pode fazer a leitura, por favor. O mais rápido possível.
Certo? Então, olha, isso é o que deve conter a denúncia ou a queixa. Nós vamos explicar cada um deles. E caso não esteja presentes esses requisitos aliados aos requisitos da petição inicial, por exemplo, o promotor tem que assinar a denúncia pode ser escrita em língua inglesa? É lógico que não, né? Então, além dos requisitos que nós acabamos de fazer a leitura do artigo 41, nós vamos ver os requisitos do artigo 319, que são os requisitos da petição inicial, que vocês já estudaram lá no processo civil, não faz necessário a gente rever isso aqui no processo penal, né? Porque são os requisitos genéricos de toda a petição inicial. Tem que ter o pedido, tem que ter a causa do pedido, tem que ter o endereçamento, qualificação das partes, assinatura, todos aqueles requisitos gerais. Mas aqui, quando se trata de denúncia, o Ministério Público primeiro, se o Ministério Público tem a qualificação, ele deve fazer a qualificação do autor do crime. Se o sujeito tem apelido, vulgo fulano de tal, ele coloca o apelido, porque talvez ele não tenha a qualificação de imediato. Essa qualificação será feita no decorrer do processo, mas isso não impede que ele seja recebida a denúncia. Ainda que se não tenha o RG dele, não tem, mas tem, fulano de tal, vulgo conhecido como alemão, que mora na rua tal, no bairro tal. Pronto, ele pode oferecer uma denúncia desta forma. Isso, na instrução do processo, será preenchido esses dados secundários. Mas se ele tiver a qualificação, ele deve descrever a qualificação, o apelido, a qualificação completa, filho de fulano de tal e de ciclano, portador do RG inscrito no CPF e tal. Tudo isso deve constar na denúncia se o Ministério Público tiver esses elementos. Por exemplo, se é um crime contra a ordem tributária, lógico, o Ministério Público terá todos esses elementos. Ele terá o CPF do responsável pela empresa, ele terá o RG, ele terá lá a cópia do contrato social que vai estar anexado, ele terá todos esses elementos, por que não colocar? Então ele tem que relatar também, por exemplo, dia, hora, lugar. Então, se é um homicídio, olha, no dia tal, na hora tal, na rua tal, bairro tal, cidade tal, o fulano foi vítima de um crime de homicídio, sendo alvejado por 2 disparos de arma de fogo que foram a causa de sua morte, conforme exame necroscópico, as florestais dos autos, tal. Pronto, ele já colocou. A denúncia, às vezes a gente depara, eu atuei num caso aqui em Ribeirão Preto, naquele caso de falsificação de medicamentos, remédio para câncer, onde teve um punhado de gente envolvidos, muitos com grau de participação. Esse cliente meu foi assim, uma participação isolada, o cara era um excelente funcionário, ele só pegou umas sobras e vendeu essas sobras desse remédio para essa quadrilha, que ele não sabia nem que era quadrilha da forma que era, mas entrou tudo junto. Então, só a denúncia tinha mais de 300 páginas. Tanto que a sentença foi 370 páginas. Eu fiz o recurso de apelação, eu quase fiquei louco. 370 páginas a sentença. O processo tinha mais de 15 mil páginas. Mas é lógico, porque aí é a operação do GAECO, aí tem muitos dados, muitas filmagens, transcrição, interceptação, aí vai. Mas na medida do possível, a denúncia, ela não precisa trazer trechos de jurisprudência, trechos de doutrina para alicerçar a denúncia, nada disso. O Ministério Público tem que demonstrar na denúncia que tem indícios e materialidade. Indícios suficientes de autoria e participação, mas materialidade. É lógico que ele tem, se ele tem o dia, a hora, o local onde ocorreu o crime, ou senão ele pode colocar local ignorado, a vítima foi encontrada no local, mas o crime foi praticado em outro local. Então, que foi local ignorado, até então não se sabe. No decorrer do processo pode até se descobrir. Mas se ele tiver, ele já coloca no dia tal, hora tal, lugar tal. Descrever o fato narrando todas as suas circunstâncias. Isso é importante. O que são circunstâncias? Circunstâncias elementares, por exemplo, se é num infanticídio, por exemplo. Uma circunstância elementar do infanticídio
é o estado puerperal. Então, necessariamente, na denúncia por um crime de infanticídio, ele deve sustentar na denúncia a incidência do estado puerperal? É lógico que sim. É uma circunstância elementar do crime. São circunstâncias que podem também, ele deve, assim, argumentar circunstâncias agravantes, né? Causas de aumento de crime, os motivos determinantes, tudo isso é importante. No homicídio, se é qualificado, ele vai descrever, né? Olha, quais são as qualificadoras? Ele vai demonstrar que foi o motivo torpe, por que o sujeito agiu de surpresa, conforme o depoimento da vítima tal, ele agiu de surpresa, ou o tiro foi pelas costas, indicam que ele agiu de traição, a surpresa, ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Tudo isso vai estar escrito, demonstrando o dolo direto, o dolo de matar, ou até mesmo o dolo indireto, o dolo eventual nos casos de trânsito. Olha, ele não tinha a intenção de matar, mas a partir do momento que ele sai dirigindo um carro embriagado, ele estaria assumindo o risco de matar alguém. Dolo eventual. Né? Eu fiz o júri daquele cara que passou no sinal vermelho lá na Independência, que foi condenado. O júri não admitiu, o júri admitiu lá o dolo eventual. Ele assumiu o risco de matar ao passar no sinal vermelho. Não estava embriagado, mas passou no sinal vermelho e matou o sujeito. Jogou o sujeito longe lá, o jogador de esporte lá, como é que chama? Nem lembro mais do esporte que era lá. Futebol americano, eu acho. Né? Então, o Ministério Público tem que descrever os motivos, se é doloso, se é culpa. Se é culpa, mas qual a modalidade de culpa? Foi negligência? Foi imprudência? Ou foi imperícia? O Ministério Público deve escrever na sua peça acusatória. Né? Por quê que eu estou dizendo isso? Não é que tem que ser a peça tem que ser o mais conciso possível, mas ela tem que ter todos esses elementos, porque senão ela vai dificultar o exercício de defesa. Se ela dificultar o exercício de defesa ou não levar uma compreensão lógica dos fatos, o juiz poderá rejeitá-la. E os casos de rejeição, eles estavam contemplados no artigo 43 do Código de Processo Penal, que foi revogado o artigo 43 do Código de Processo Penal. Por que ele foi revogado? Porque ele estava no lugar errado. Não é que as hipóteses desapareceram, não. As hipóteses foram conduzidas para o local correto. Qual era o local correto? Lá no procedimento. Lá no artigo 395. O procedimento inicia no 394, então ele está lá no 395. Agora sim, os casos de rejeição da denúncia ou queixa está no local correto, que é o artigo 395. Toda vez que ela foi inepta, toda vez que... Nós vamos falar sobre isso, só estou adiantando. Toda vez que ela foi inepta, ou seja, não levam à conclusão lógica dos fatos, não tem os requisitos do artigo 319 do novo Código de Processo Civil, o artigo 41 do Código de Processo Penal. O juiz deve o quê? Considerá-la inepta, rejeitando a denúncia do Ministério Público. Ele tem que também, isso é importante, ele classificar o crime. Por quê? O Ministério Público tem a opinião delitis. E na denúncia, quando ele oferece a denúncia, quando ele vai fazer a petição inicial, é igual o advogado fazendo uma ação de indenização. O Ministério Público está fazendo uma denúncia. É uma peça técnica que ele faz. Tá? Então, ele tem que, por exemplo, classificar o crime. Ainda que o delegado tenha dito que seja um crime de roubo, ele pode falar, não, esse delegado está maluco, isso não é roubo, isso é furto. Eu vou oferecer denúncia no crime de furto. Ele pode fazer isso? Pode. Por que ele pode? Porque ele tem a opinião delitis. Ele é o formador de opinião. Se tem indícios de autoria e materialidade, ou indícios de autoria ou participação e a materialidade delitiva. O delegado só tem a informatio delitis. Ele colhe informação sobre a existência do crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. Essa é a função do delegado. Já o promotor não. O promotor sim tem a opinião delitis. Tanto que quando ele oferece a denúncia, o juiz não pode alterar a classificação do crime no recebimento da denúncia. Lá na frente é outra coisa que nós vamos estudar.
Antes da sentença, o juiz pode fazer um punhado de coisa. Mas nesse momento, se o promotor falar assim para o juiz, olha, estou oferecendo denúncia aqui por um crime de homicídio doloso, vara do júri. Está lá na vara do júri com o promotor. O juiz pode falar, não, mas eu não sou competente aqui, então... não, o promotor oferece denúncia num crime culposo. O juiz fala, não, eu não sou competente. O que ele vai fazer? Ele vai remeter para o juiz que seja competente. Tá certo? Mas ele tem que obrigatoriamente classificar o crime e o juiz não pode mudar essa classificação. Se ele entender que é homicídio